Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, irmãs, pastores, pastoras, discípulos de profetas e aqueles que de alguma maneira recebem as lições da EBFD, o podcast desta noite. Aliás, podcast não, a live, uma filmagem, uma explicação dessa noite, uma live que eu estou gravando aqui para explicar porque a partir do próximo domingo, agora, dia 16, nós iniciamos a nova lição da EBFD. Eu vou dar aqui para os irmãos uma pequena explicação, pequena, né, para os irmãos, sobre o tema e alguns direcionamentos que nós já vamos começar a lição. O material que estamos mandando, além da lição, né, contém algumas, um pouco da biografia, uma explicação macro sobre o tema e depois a biografia do autor, para mim, para a minha geração e para a geração de alguns que viveram na minha época de jovens e menos jovens, mais jovem. E o autor tem uma importância muito grande. Os nossos pais, o meu pai falava muito dele, eu não assisti, parece que o Otoniel teve a oportunidade de assisti-lo pessoalmente. Ele esteve aqui na década de 80, 90 em Manaus, ainda vivo, já descansa no Senhor, né, o autor do livro. Meu pai falava muito nele, o pastor Arlindo, meu sogro, e, e ele tem vários livros. E o tema é um tema alvissareiro, vou assim usar essa palavra, porque ele fala de um tema que hoje algumas igrejas se dividem, há muita discussão bíblica, posicionamentos, e claro, nossa igreja vai, nosso ministério, os irmãos têm um pastor, e nós temos origem, as nossas doutrinas são bíblicas, são doutrinas da Igreja Batista, embora não sejamos batistas da convenção, mas as nossas doutrinas têm como pilar as doutrinas batistas, né? E claro, dentro desse conteúdo e texto nós iremos explicar. Mas dentro do tema há muita discussão e é uma boa lição para se estudar a partir do próximo domingo. O nosso tema que nós irmãos irão estudar, eu vou mandar já o material aos irmãos. Os irmãos vão receber este material, né, que começaremos a estudar a partir desse domingo, né, às 8 horas na EBFD, né? O tema é: o crente pode perder a sua salvação em Cristo Jesus? Né? O crente pode perder a sua salvação em Cristo Jesus. É um tema, né, que eu não vou adiantar, mas que teremos grandes oportunidades, os irmãos terão grande oportunidade de estudar e debater e discutir na classe. Claro, a discussão sadia, equilibrada, nos ajuda a aprender mais. Também quero dizer aos pastores, se você não tem conhecimento do conteúdo que nós iremos falar, sobre salvação, soteriologia, aconselho o irmão a estudar. Por isso que eu estou mandando antecipadamente na sexta-feira, para você ter o restinho da sexta e o sábado. Aqueles que vão estar comigo no mês, nós vamos para o Viver o Mês lá na base do Rio Preto da Eva, se Deus permitir, Deus vai nos permitir. Nós estamos voltando no mesmo dia do sábado, à tardezinha, e domingo de manhã não temos desculpas, estaremos na EBFD até, repito, para estudar esse tema alvissareiro, muito importante para a igreja. Transviada, não é nossa, mas as igrejas hoje transviadas, a nossa igreja a gente procura manter, temos problemas, temos dificuldades, mas manter os princípios da palavra de Deus. Muitas igrejas transviadas, e até algumas, lamentavelmente, transvestidas de evangelho, que na verdade nada são, não tem nenhum conhecimento. Então, se você tem conhecimento do assunto, ótimo. Se você não tem conhecimento do assunto, lhe oriento a você não ser daquele
aluno e professor que só pega na lição na hora que vai da EBFD de manhã, sem estudar, sem ponderar, sem avaliar, sem meditar, porque você não vai entender e vai se atrapalhar até mesmo na hora da explicação, se você que vai ministrar a lição. A lição não é só lições, são referências que vão servir para toda a sua vida. Eu não vou ler tudo que está aqui, né? O autor está aí com base no livro do doutor e pastor Aníbal Pereira dos Reis. E a doutora Aníbal e pastor é um ex-padre, ele tem muitos livros. Eu dei aos irmãos, quem estava no Nefes, mandei para quase todos, acho que todos, sobre o diabo. O diabo também é do doutor Aníbal, ele tem muitos livros. Descobri agora um site que me concedeu o PDF. Eu tinha alguns que eles são livros da década de 40, 50, 60. Esses livros não tem mais nem edição, andei perguntando, não há mais reedições dele novas. Até porque muitas igrejas não querem mais estudar sobre salvação. Muitos crentes estão vivendo na igreja sem estarem salvos e sem avaliarem as suas vidas em Cristo Jesus. Nessas lições, várias dezenas de lições, nós estaremos debatendo com base no livro do Dr. Aníbal Pereira dos Reis, ex-padre e pastor. E claro, como está comentado embaixo, existe algumas inclusão de comentários, de observações, inclusão de comentários, de observação de minha, mas eu não tirei nenhuma vírgula das lições e as ministrações do livro. Eu segui ipsis literis o livro. Alguns eu falei já, o que eu fiz, e alguns nomes e palavras, adjetivos, termos da língua portuguesa que não são mais usuais, o termo não é usual nos nossos dias. Com o doutor Aníbal, era um homem de uma boa língua portuguesa e gostava de expressões do vernáculo da língua, bem mais difícil do que nós conhecemos. Nós, pobres, e quem não gosta de ler, então, em muitas das palavras, eu botei significado. A maioria da minha inclusão foi exatamente dando sentido a isso. Então, você vai receber material, vou já dizer que essa não é a primeira lição, calme lá. Dentro daqui do material que você está recebendo, isso aqui são palavras do Dr. Aníbal. Ele fala sobre dúvidas da salvação. Ele dá um prefácio, uma introdução, se você quiser assim dizer, sobre questionamentos sobre o porquê surgiu esta faceta teológica, muito defendida pelas igrejas neopentecostais sem Bíblia. Tem neopentecostais que usam a Bíblia e tem as doutrinas baseadas na palavra de Deus. Mas tem muitas igrejas quando eu falo neopentecostais, são igrejas que surgiram, explodiram no Brasil, no mundo, aqui no Brasil, vamos falar, nossa cidade, Manaus, no estado do Amazonas, que o cara abre a igreja aí no canto, sem nenhum conteúdo bíblico. Então, pastor Aníbal, aconselho a você dar uma lida, relida, e se tiver dúvidas, me ligue, vá no dicionário, o Google hoje está à vontade, é disponível no celular, em como seu computador, sei lá, o aparelho que o irmão tenha, para dúvida, e caso tenha, eu quero ajudar também. Então, aqui essa é uma introdução, dúvidas da salvação, que ele divide alguns pontos, algumas explicações. Lhe aconselho a ler paulatinamente essas observações do Dr. Aníbal, né? Esses comentários que ele menciona,
né? Tem uma página, 2 páginas, ele sai explicando, essa é uma introdução do porquê da dúvida, da onde surgiu a dúvida e como ela trabalha em nossa vida. E claro, ele usa a Bíblia. Então você dê uma lida, você que eu não sou professor, não precisa. Se você é um salvo em Cristo Jesus e quer conhecer as nuances da Bíblia, da teologia, não é uma teologia do Dr. Aníbal profunda, ele só pensa, e às vezes você precisa ler uma, duas, três vezes o texto, a sentença, o parágrafo, para tentar entender o que ele está dizendo. Isso é bom porque exercita o nosso desejo de conhecer a Bíblia. Não falei, mas estou falando agora também. A lição é uma grande oportunidade de aprofundarmos a palavra de Deus. O doutor Aníbal, ele gostava de estudar a Bíblia, ele era um homem bíblico, além de ser pastor, doutor, teólogo, era bíblico, conteúdo muito profundo da Bíblia. Pode ser que você não concorde com talvez alguns pontos, não precisa concordar. Paulo diz: leia tudo e retém o que é bom. Né? Eu conheço pessoas que não gostam, eu particularmente tenho muita admiração pelo Dr. Aníbal, desde a minha infância, e quando eu comecei a estudar, eu via o papai falar, já falei isso para os irmãos. Também você vai, dentro desse material que nós estamos mandando, o Dr. Aníbal faz uma dedicação, tudo é dele esse material, dedicatória do Dr. Aníbal Pereira dos Reis à pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que ele fala contextos bíblicos, o príncipe da salvação, causa eterna da salvação, esperança nossa, nosso precursor. Ele já começa mostrando a centralidade da salvação em Jesus Cristo. Não existe salvação pelas obras, não existe salvação pelo feito, porque ele quer mostrar que a centralidade da realização da, 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 da salvação, ela é feita, claro, por Deus, por intermédio da pessoa. Então ele faz uma dedicatória. Leia, eu não vou ler, que eu sei que o irmão sabe ler. Linda, maravilhosa, que você pode usar em sermões, em ministrações, né? Os que gostam, né? Dedico e consagro a Jesus Cristo, o príncipe da salvação. Ele vai chegar até o final, mediador de um melhor concerto. E ele vai, do lado você poderá ler textos da Bíblia do Dr. Aníbal Pereira dos Reis, nessa dedicatória à pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Em que ele dedica profundamente. Na página, isso aqui não é lição, é só o material de introdução para você conhecer quem era o Dr. Aníbal Pereira dos Reis. E aqui há uma pequena biografia, né, do Dr. Aníbal. Tem uma pequena introdução por um autor desconhecido que eu peguei, não está no livro dele. Esse material, esse aqui agora que eu estou entendendo, não está no livro dele. É um livro que o crente pode perder a salvação. E depois abaixo você dê uma lida que fala um pouco do Dr. Aníbal, né? Quem era, eu não vou ler também aqui, porque o irmão vai ler, eu quero que o irmão leia, senão, se eu ler aqui, o irmão não vai ler. Até porque escrevemos aqui, colocamos aqui. E também existe um testemunho, Dr. Aníbal Pereira dos Reis, testemunha, ele fala da vida dele, aí você vai conhecer, aconselho a você dar uma lida para conhecer a história do Dr. Aníbal Pereira dos Reis, a chamada dele, a vocação dele. É claro que nessa pequena introdução e prefácio, nesse testemunho que ele dá, ele não fala muito sobre quando ele era padre. Tem vários livros que falam sobre isso. Eu lá no Nefão, conforme nós vamos estudando os temas, eu vou dar gratuitamente PDF para os irmãos lerem sobre ele. Aqui ele faz uma narração sobre o testemunho dele, a vida dele, de conversão, né? O aprendizado dele, o conhecimento da palavra de Deus, né? E no final a assinatura que eu digo, a menção, porque foi escrito pelo próprio doutor Aníbal Pereira dos Reis em uma das biografias que eu peguei, que achei a mais completa, né? E ele dá testemunho de quem ele é ele, para você conhecer quem
a lição que você vai estudar. A partir daí, dessa introdução, aqui sim está na página número 10, repito, a partir da aquilo que eu dei agora da página 1 até a página 9, é uma introdução sobre o Dr. Aníbal, a explicação sobre o tema, o testemunho que ele dá, né? O que ele relata sobre ele. Agora, a partir da lição número 10, nós começamos, você vai estudar. Esta aqui é a primeira lição. Então, estou fazendo o vídeo para dar uma explicação sobre a partir de domingo, começaremos a estudar uma série de lições sobre esse livro dele. O crente pode perder a salvação, né? E aqui a primeira lição está balizada em João, no capítulo 3, no versículo 14 e 19. O tema é, agora o tema é todo do livro. Existem algumas introduções minhas, eu falei, né? Comentários. A origem da ideia de que o crente perde a salvação. Parte 1. Teremos, se eu não me engano, parte 2 e parte 3, se não me falha. Aqui, nessa introdução, o Dr. Aníbal narra as correntes teológicas. E aqui ele vai entrar no assunto de Calvino, ele vai entrar no assunto de Armínio, né? Ele vai explicar, eu não vou dar spoiler, dei uma lida. Ele vai dar uma explicação sobre a origem, da onde surgiu a ideia. Por que que o crente perde a salvação? Você que está me assistindo, o crente perde a salvação? Você acredita que o crente, ou o crente não, você acredita que o crente não perde a salvação? A primeira lição, Dr. Aníbal vai falar sobre o pelagianismo, né, uma corrente, as ideias, mais profundamente sobre Calvino. E essa introdução, essa primeira parte da primeira lição, na segunda lição e na terceira ele vai dar o complemento. Não quis fazer longas, né, lições. Essa aqui tem algumas páginas, acho que 5 ou 6 páginas, eu tentei diminuir, né? Ele vai explicar as ideias de Calvino e depois ele vai explicar as ideias de Armínio, nesse assunto profundo, na tentativa de entendermos o porquê, de onde surgiu, como surgiu o pensamento e a ideia de que o crente perde a salvação. Então você vê que é da página número 10, vai até a página número 17, são poucas páginas, letras 16, né? Formato tamanho 16, bem grandes para todo mundo ler. E no finalzinho de cada lições, essa lição vai continuar, e aqui digo, continuamos no próximo domingo com mais detalhes. E em cada lição teremos, apresentamos sempre 3 perguntas para você. Não dá para responder aqui nesse pedacinho, mas para você refletir, para os professores refletirem sobre as lições da EBFD. Durante os meus anos, nunca estudei esse tema. Nos meus 43 anos, me retornei para a presença de Deus. Já li esse livro 2 vezes ou mais e já repassei ele algumas vezes. É um desafio falar sobre esse assunto, né? Essa introdução, do tema. Oro a Deus para que os pastores, os professores e os alunos, discípulos, juntos, é claro, os discípulos de profeta vão estar comigo, mas eles receberão também a lição, estou mandando, né? Por isso, espero a Deus que esses estudos sejam de grande edificação, discipulado e consolidação da maior certeza, da maior herança, da maior promessa que Deus tem para aqueles que foram genuinamente salvos em Cristo Jesus. Essa é a maior de todas as promessas. Não existe promessa terrena fora deste mundo mais gloriosa do que a promessa de que fomos salvos por meio de Cristo Jesus. Oro a Deus para que o Senhor possa abençoar aos irmãos a estudar essa primeira lição,
aprofundarem, a querer conhecer. Se tiverem perguntas e dúvidas, me liguem, eu estarei à disposição para ajudá-los dentro da medida. Se eu não souber, que não sabemos tudo, vamos atrás de informações, e no finalzinho, eu vou dar para os irmãos aqui o livro em PDF que eu adquiri, para que os irmãos guardem, embora a lição vai estar mais... o livro está no formato descritivo, vamos assim dizer, né? As lições a gente arrumou de forma didática, com os textos, né? Com alguns outros detalhes para complementar o entendimento. Eu estou profundamente entusiasmado com a igreja de ter a oportunidade de estudar um assunto tão benéfico. Deus abençoe, espero que essa lição pode servir de grande edificação à sua vida, em nome de Jesus.